Fala galera, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre fé, para a gente poder falar a respeito do que é você viver por fé, você caminhar por fé e você não andar por vista, não andar a partir da sua perspectiva humana. Bom, para a gente começar, a gente precisa entender o que a Bíblia fala para a gente a respeito de fé. O livro de Hebreus ele vai falar para a gente que a fé é a certeza de que nós já recebemos aquilo que nós esperamos. É a prova de que já existe aquilo que a gente ainda não vê. Entre outras palavras, é trazer à existência aquilo que ainda não existe na nossa realidade. Isso é o que a Bíblia descreve como fé. A gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que caminharam por fé. O próprio capítulo 11 de Hebreus ele vai trazer uma lista de pessoas que viveram pela fé. E uma dessas pessoas que eu queria citar é Abraão. Porque Deus um dia chega para ele e fala o seguinte: sai da sua terra, do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar, você vai ser famoso, você será uma bênção para os outros, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e através de você todas as nações da terra serão benditas. Só que Deus ele vira e fala isso para um homem que é velho, um homem que não tem filhos, e um homem que tem a sua esposa estéril, uma esposa que não podia dar filhos. Tudo isso contra a realidade de Abraão. Ele vira para Abraão e fala: eu vou fazer coisas que a sua realidade agora não condiz que elas vão acontecer. E ali começa uma jornada de fé. Abraão então ele pega as suas coisas, ele sai da casa de seu pai e começa a andar em direção à realidade disponível que já tinha para ele. Sabe, porque Deus ele já tinha liberado uma palavra, Deus ele já tinha uma imagem pronta de onde Abraão ele iria chegar. Tanto que em determinado momento, Deus ele puxa Abraão para fora da tenda, faz ele olhar para as estrelas e fala o seguinte: olha, conta essas estrelas se você pode, assim serão os teus descendentes. E a gente precisa pensar no seguinte: se Abraão ele estivesse preso à sua realidade, ele não teria sido quem ele foi. Se na cabeça de Abraão tivesse só martelado: eu não tenho filhos, a minha esposa é estéril, ele não teria chegado onde ele foi. De Abraão saiu Isaac, de Isaac saiu Jacó, que é Israel. E até hoje a gente vê a nação de Israel. Então, a partir dos passos de fé que Abraão deu, toda aquela realidade que Deus já tinha falado para ele que iria acontecer, aconteceu. Sabe, caminhar por fé é você passar por caminhos que ainda não foram trilhados. É sobre você morar em casas que ainda nem foram construídas. É sobre você trazer à existência aquilo que é invisível. É sobre você andar por cima das águas. Uma das passagens que eu mais gosto de usar para poder falar sobre fé é quando Pedro ele anda por cima das águas. Sabe, eu vejo muita gente criticando Pedro por ele ter olhado a tempestade à sua volta, por ele ter olhado como que estava o clima, o ambiente ao seu redor e afundado. Só que, cara, a gente precisa também perceber o seguinte: eram 12 pessoas dentro de um barco. Sabe, naquele momento eu entendo que Pedro ele não simplesmente vira para Jesus e fala: mestre, se for você, mande-me ir até você e eu vou. Eu imagino que Pedro não queria simplesmente provar que era Jesus. Mas Pedro, ele andava com Jesus e se você voltar alguns capítulos do livro de Mateus, essa passagem está em Mateus 14, se você volta um pouco para Mateus capítulo 8, a gente vê um centurião se apresentando a Jesus e falando a situação de um servo que ele tinha, de um funcionário que ele tinha que estava doente. E aí Jesus ele fala: não, tá bom, vamos lá curar ele, eu vou na sua casa. Ele vira para ele e fala: não, você não precisa ir lá, eu não sou digno de ter você dentro da minha casa. Mas simplesmente libera uma palavra que eu tenho certeza que o meu servo ele vai ser curado. Pedro ele presenciou isso. Ele presenciou o seguinte: toda vez que Jesus ele libera uma palavra, algo sobrenatural acontece. Então eu imagino que quando Pedro ele vira para Jesus e fala isso: mestre, se é você, me mande ir até você. Ele não está querendo provar que ali é Jesus. Sabe, eu imagino que nesse momento Pedro está querendo provocar algo sobrenatural ali. Então ele fala: me manda ir até você, porque ele sabia que a partir de uma palavra liberada da boca de Jesus, algo sobrenatural iria acontecer e ele andaria por cima das águas. Sabe, em determinados momentos da nossa vida, a gente já escutou a palavra de Deus nos dando direcionamento, falando: vem. E a nossa dificuldade é sair do nosso barco e caminhar em direção àquilo que Ele tem pra gente. Cara, se Deus ele já te deu uma palavra, só vai. Porque ainda que tenham mares ao seu redor, ainda que não tenha chão, mas algo vai te sustentar para que você atinja o seu objetivo. Porque já existe uma palavra liberada, já existe uma realidade pronta e você precisa dar os passos para você poder alcançá-la. Eu escuto muita gente falando que o barco ele é a sua zona de conforto, que você precisa sair de dentro dela. Porém, se a gente for parar para meditar nessa palavra, a gente vai entender que o barco ele não é somente a zona de conforto,
mas ele também é simplesmente o meio natural de você atingir o seu objetivo, de você chegar ao outro lado. Não significa que se você permanecer dentro do barco você não vai chegar, porém o tempo vai ser muito maior. A gente percebe que depois da multiplicação dos pães e peixes ao entardecer, imagina que entre as 3 e as 5 horas, Jesus ele fala para os discípulos, vão para o outro lado que eu vou me retirar para orar e depois eu alcanço vocês. E quando é de madrugada, Jesus ele vem caminhando por cima das águas. Existe um tempo entre o entardecer e a madrugada. E quando era a madrugada, eles ainda estavam no meio do trajeto e Jesus alcança eles andando por cima das águas. Aqui a gente entende o seguinte, os dois tinham o mesmo destino. O barco estava indo para o outro lado e Jesus também iria para o outro lado. Só que o barco era a forma natural. Eles iriam chegar lá, mas o tempo ia ser maior. Só que Jesus ele vem andando por cima das águas e ele chama a gente para caminhar por fé, ele chama a gente para caminhar por cima das águas. Porque caminhando por cima das águas a gente vai levar muito menos tempo do que se a gente estivesse dentro do barco. Isso não significa que se a gente chegar mais rápido a gente vai chegar com falta de maturidade ou com alguma outra coisa. Não. Mas a partir do momento que a gente entende que a gente nasceu para caminhar por sobre as águas, isso já é um nível de maturidade de quem vai atingir um objetivo. Sabe, quando Deus ele te dá um direcionamento, o que as pessoas chamam de tempo de Deus não existe. Porque Ele já te deu uma direção, Ele já te mostrou um caminho, você precisa dar os passos para seguir até lá. Muita gente quando recebe um direcionamento da parte de Deus, a primeira coisa que elas fazem é olhar o ambiente ao seu redor e falar, não, isso não é para agora, porque a minha realidade atual ela não condiz com isso, então eu preciso esperar o tempo de Deus chegar para que essas coisas aconteçam. Cara, isso está completamente errado. Se Ele já te deu uma revelação, se Ele já te deu uma orientação, é para você seguir, porque os recursos, todo o trajeto já foi preparado. Quando Deus ele cria o homem, Ele só cria o homem depois de Ele ter preparado todas as coisas. E aí Ele já está expressamente dizendo para a gente, tudo que você precisa para a sua trajetória, eu já criei, eu já te dei. Sabe, eu criei você depois, porque tudo que você precisa já está disponível, você só precisa acessar, você só precisa viver. Um dos nossos maiores desafios é botar isso em prática. Por quê? Porque a gente sempre olha e fala, não, mas Abraão ele foi o pai da fé, Noé ele escutou a voz de Deus, ele construiu a arca e tal. A gente olha para essas pessoas e acha que a gente não pode ser como elas, só que, cara, eu quero te despertar para uma coisa. Essas pessoas viviam numa aliança em que elas não tinham o Espírito Santo habitando dentro delas. A gente hoje vive numa outra realidade, onde o Espírito de Deus ele habita dentro de nós, então os direcionamentos que Ele dá vêm dentro de nós e os recursos já estão preparados. Resumindo tudo que eu falei nesse vídeo, não tenha medo de dar passos de fé. Eu gravei esse vídeo para poder te encorajar. Se Deus ele já te deu direcionamento, se Ele já te falou um lugar onde você vai chegar, vai sem medo, sabe? Sai do barco, sai do meio natural, vai através do meio sobrenatural porque é mais seguro, é mais rápido e você ainda amadurece muito nessa trajetória. Eu quero te fazer um desafio agora. Pega todos os direcionamentos que Deus ele já te entregou, anota eles e começa a planejar os passos que você precisa dar em direção a eles. Dê esses passos sem medo, porque Deus ele com certeza já esteve lá no final e Ele já sabe que tudo vai terminar bem. Só confia na palavra que Ele já liberou e vai. Bom, espero que esse vídeo ele tenha abençoado sua vida, que ele tenha te encorajado e que você viva aquilo que você nasceu para viver. Aproveita também, deixa um like aqui no vídeo, isso vai ajudar também para que mais pessoas também possam ouvir. Se inscreve no canal que breve a gente tem mais coisas aí para poder compartilhar. Um abraço, gente.